Oi, pessoal. Vamos continuar nosso tema aqui sobre integrais múltiplas, hoje a parte 2. Vamos considerar, então, uma função definida no conjunto B do Rn, a valores em R, e a nossa intenção aqui é definir como vai ser a integral dessa f sobre B, de forma análoga à que a gente fez no cálculo 1. Vamos, então, considerar um retângulo R do Rn como sendo o subconjunto da Rn formado pelos pontos que são n-uplas, que satisfazem o seguinte: cada coordenada pertence a um intervalo que vai de AI até BI, isso para I indo de 1 até N. Isso quer dizer, então, que o xi pertence ao intervalo que vai de AI até BI. E esse intervalo, claramente, tem comprimento BI menos AI. E isso ocorre para cada I. Então, a gente definiu o volume de um retângulo dessa forma como sendo a multiplicação de todos os comprimentos desses intervalos em cada dimensão. A gente vai denotar por V de R o volume desse retângulo. E, em particular, se a gente tiver um desses intervalos aqui degenerado, ou seja, um ponto em que a I e BI coincidem, então o volume vai ser zero. Beleza, vamos considerar então um número finito de planos n menos 1 dimensionais no Rn que sejam paralelos aos planos coordenados e vamos chamar isso de uma rede. Assim, por exemplo, no R2 a gente teria a seguinte rede. No R2, então, planos n menos 1 dimensionais seriam retas de dimensão 1, né? Obviamente. Então, aqui a gente teria algumas retas aqui, 4 retas nesse caso do desenho, paralelas ao eixo Y, e aqui mais 4 retas horizontais que estão paralelas ao eixo X. Isso aqui vai determinar uma rede no R2, onde a gente tem, vocês podem reparar aqui, 9 retângulos, e o restante são conjuntos ilimitados. Por exemplo, esse conjunto aqui, ele vai para sempre para cá, para sempre para cá, então é um conjunto ilimitado. Esse conjunto aqui, ó, que vai para sempre para cá, né? E para sempre para cá, também é um conjunto ilimitado. Então a gente vai ter 16 conjuntos ilimitados, que são esses aqui do lado, né? E no meio aqui nós vamos ter 9 retângulos que são conjuntos limitados. Então, uma rede divide o Rn em um número finito de conjuntos limitados, que são retângulos, e um número finito também de conjuntos ilimitados. Diremos que uma rede cobre um conjunto B se esse conjunto B estiver contido na reunião de retângulos fechados ilimitados que são determinados pela rede. Por exemplo, então, nesse nosso caso, a gente pode considerar o B como sendo, por exemplo, isso aqui. Esse conjunto dentro do azul, incluindo a sua fronteira azul aqui, está contido na reunião desses intervalos, que são retângulos aqui, no nosso caso, do R2, tá? Então, ele está numa rede e está definido por retângulos fechados e limitados. Com isso, esse nosso conjunto B vai ser um conjunto limitado. Beleza. A malha de uma rede será o maior comprimento dos lados dos retângulos limitados, por ela determinados, dos limitados, né? Porque dos ilimitados a gente teria um lado infinito, né? De tamanho infinito. Então, dentro dos retângulos
que são conjuntos limitados, determinados por uma rede, a gente vai escolher o maior comprimento, e esse maior comprimento a gente vai chamar de malha da rede. E a nossa ideia é fazer um refinamento dessa rede de forma que esse M de G aqui, que seja o maior lado dos retângulos determinados pela rede, vá para zero. Consideremos, então, uma função e um subconjunto do Rn satisfazendo o seguinte: o B é limitado e a função também é limitada sobre B. Ou seja, embora ela esteja definida no Rn todo, sobre B, a imagem da F, a partir de B, é um conjunto limitado no R, no contradomínio. Vamos definir uma função auxiliar f de B, que é dada da seguinte forma: também é de Rn em R, e ela coincide certinho com a f nos pontos que estão em B, e ela é zero caso contrário. Aí a gente pega uma malha sobre B, uma rede e uma malha M de G sobre B, e para cada retângulo dessa rede, a gente escolhe um ponto arbitrário. Com isso, então, esses pontos pertencem aos retângulos respectivos, e a gente vai denotar o volume desses retângulos por V de Ri. E vamos fazer a seguinte soma: a soma dos f de B, onde esse f de B é aquela nossa função auxiliar que coincide com a f nos pontos de B e fora ela é zero. Calculamos ela num ponto de um retângulo e calculamos aqui o volume do retângulo correspondente. Fazemos essa multiplicação e depois somamos quando variamos esse I de 1 até N. Essa soma, ela é chamada a soma de Riemann de F sobre B relativa à rede G. Tá bem, então agora a gente precisa de mais uma definição, que é o seguinte: quando a gente varia essas redes, de forma que, como eu falei antes, a gente tenha a malha da rede tendendo a zero, ou seja, o maior dos lados dos retângulos que pertencem a essa rede, indo para zero, então, se este limite existir, que é o limite para essa malha tendendo a zero dessa soma de Riemann dada aqui em cima, quando esse limite existir, eu vou dizer que f é integrável sobre B e vou denotar o valor desse limite por isso, integral da f dv, que é como eu vou chamar o valor caso esse limite exista. Beleza? Isso quer dizer, então, em termos de épsilons e deltas, que eu sei que tem gente que ama épsilons e deltas, dado um épsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que se G for uma rede que cobre B e tem a malha menor do que delta, então eu já vou fazer essa malha tender a zero, conforme eu faço o épsilon tender a zero, o delta vai tender a zero e, portanto, a malha tende a zero. Se S for uma soma de Riemann de F sobre B relativa à rede G, isso é, a gente toma então S dessa forma, então dizer que esse limite existe e denoto por integral de F dv é dizer que essa soma de Riemann aproxima desse valor aqui a menos de epsilon em valor absoluto. Beleza, notações alternativas para integral de f dv sobre B são, no caso de dimensão 2, a gente pode escrever dessa forma, é o que usualmente a gente vai fazer, e no caso de n igual a 3, nós vamos escrever dessa forma quando a gente tiver, então, uma função de variáveis x, y, z. A interpretação geométrica, vamos considerar uma interpretação no R2. Vou considerar, então, uma função definida do R2 a valores em R, vou considerar ela contínua, vou considerar ela positiva, tá? E vou considerar um conjunto B contido no R2.
F, então, dessa forma, vai ser limitada, com esse B aqui sendo limitado, e, portanto, por causa dela ser integrável, F vai ser integrável, por causa do conjunto ser limitado, ela continue positiva. Existe uma soma de rima que aproxima conforme a definição, né? Que aproxima a integral, que é o que a gente acabou de escrever aqui. Existe uma soma de rima que se aproxima desse valor aqui, que é o valor do limite a menos de epsilon. Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. Existe uma soma de rima que aproxima aquele valor, e aquele valor é o volume do gráfico debaixo da F. A gente vai ter o seguinte, já mostro uma figura para vocês. Se F for o sólido debaixo do gráfico da função f, que a gente está tomando positiva, portanto, os valores de f são sempre maiores que zero, ou a gente pode considerar não negativa maior ou igual a zero, então teremos isso aqui, a notação de volume desse sólido como sendo a integral da f. A gente vai ter como ilustrado assim. Por exemplo, aqui a gente teria uma malha, que eu poderia considerar aqui, uma malha não, uma rede, que é um monte de retângulos debaixo aqui desse gráfico. É lógico que aqui eu consideraria isso aqui continuando para cá, para cá, para cá e para cá, e tomaria aquela função auxiliar que é zero aqui fora, e igual a função aqui nos retângulos. E aí, para cada retangulinho, então, por exemplo, tomamos esse retangulinho aqui, quando eu faço a multiplicação do volume desse retângulo por f de algum ponto que está aqui dentro, eu tenho exatamente base vezes altura, que dá o volume desse paralelepípedo aqui, paralelepípedo do retângulo com base paralela ao eixo x, ao plano xy. E assim eu faço com outros vários paralelepípedos desses, somo os volumes desses paralelepípedos, e isso vai dar aproximadamente o valor do volume do sólido definido debaixo do gráfico da função. Conforme eu refino essa malha e vou tomando, conforme eu refino a rede, vou tomando malha cada vez mais fina, cada vez menor, ou seja, tendendo a zero, então eu vou refinando aqui e tomando cada vez paralelepípedos mais magrinhos. Isso vai fazer com que a soma dos volumes desses paralelepípedos aproxime melhor o volume do sólido debaixo desse gráfico. E conforme, então, a malha vai para zero, ou seja, a rede é refinada, essa aproximação vai ficando melhor. Se o limite existe, então, eu vou chegar exatamente no valor do volume do sólido que está aqui embaixo. Propriedades da integral. Então, vou considerar duas funções definidas no R2, a valores em R, né, num domínio do R2, e vou considerar um escalar C. Então, se essas duas funções forem integráveis, a f e a g, a soma é uma função integrável. E a integral da soma dá a soma das integrais. Outra propriedade é que a multiplicação por escalar de uma função integrável é integrável. Com isso, a gente tem que mostrando que o espaço dessas funções integráveis é fechado para soma e é fechado para multiplicação por escalar, né? A gente pode provar que, na verdade, é um espaço vetorial, o espaço das funções integráveis dessa forma. Para provar isso, é fácil de ver por propriedades dos limites, porque existe o limite dessa integral aqui, da soma de rima, e dessa integral aqui, então existe a soma dos limites. Idem aqui.
Se a gente tomar, por exemplo, um delimitado, fica fácil de ver que se o f for positivo, então a integral de uma f positiva é positiva, ou seja, o volume de baixo de uma função positiva, no caso aqui não negativa, né, é maior ou igual a zero. Basta notar, então, que quando você pega uma soma de rima, você tem a função aqui, aquela função auxiliar, coincidindo com essa função aqui, e ela é maior ou igual a zero. O volume dos retângulos são maior ou igual a zero. Então, esse produto aqui é maior ou igual a zero. E a soma de coisas maior ou igual a zero está maior ou igual a zero. Então, a integral, quando a gente fizer a aproximação por épsilons e deltas, vai dar maior ou igual a zero. Ou então, a gente pode aplicar simplesmente o limite de um lado aqui, limite para a malha tendendo a zero, e o limite aqui, limite. E a gente vai ter que o limite da soma de rima é limite de zero, que é zero. Uma outra propriedade, então, que segue dessa é que se f for maior ou igual a uma função g, e supondo que as duas são integráveis, então a integral da f é maior ou igual que a integral da g. Isso é fácil da gente ver se a gente considerar uma função h que é f menos g. E daí a gente usa a primeira bolinha desse slide para a função h. Então, por causa da f ser maior ou igual a g, f menos g vai ser maior ou igual a zero, então a h é maior ou igual a zero. Portanto, a integral de h é maior ou igual a zero. Aí a gente usa a primeira propriedade, que integral da soma é soma das integrais, e conclui que a integral da f é maior ou igual à integral da g. Beleza, vamos definir o que é um conjunto suave do Rn. Ele é um conjunto que satisfaz o seguinte: ele é a imagem de um conjunto compacto, e um conjunto compacto a gente lembra que é um conjunto fechado e limitado, sob uma função φ de classe C1, que é de classe C1? Contínua, com derivada contínua, com todas as derivadas contínuas, e a gente vai considerar esse n aqui estritamente maior que este m aqui. Nesse caso, então, essa imagem é chamada conjunto compacto, é chamado conjunto suave, ela é, então, imagem de um compacto, e só para a gente ter ideia geométrica do que significa isso, no R, dimensão 1, esses pontinhos são conjuntos suaves. No R2, dimensão 2, tanto esse fiozinho, ou seja, essa curva, quanto esses pontinhos aqui são conjuntos suaves. No R3, esses pontinhos, essa curva e essa superfície aqui são conjuntos suaves. Então, a gente observa que esses conjuntos suaves, eles são bem, digamos, fininhos dentro do espaço de dimensão maior que eles estão. Então, eles são trazidos pela φ num espaço de dimensão menor para um espaço de dimensão maior, e eles ficam fininhos dentro daquele espaço. Isso vai dizer para a gente que, em termos de integral, quando eu integrar sobre coisas assim, conjuntos assim, esses conjuntos vão ser desprezíveis, no sentido que eles não acrescentam nada para a integral. Então, eles não mudam o valor da integral. Então, toda vez que eu integro sobre conjuntos suaves, a integral dá zero. Temos, então, o seguinte teorema: seja B um conjunto do Rn limitado com fronteira que seja contida no número finito de conjuntos suaves. Essa f, a gente aqui vai considerar como sendo uma função limitada em B, contínua, exceto por uma reunião finita de conjuntos suaves, e nesse caso a f será integrável. E o valor da integral não se altera se você
troca a integral sobre conjuntos suaves. Ou seja, no final das contas, esses conjuntos suaves são desprezíveis, porque eles não alteram o valor da integral. É isso que está falando. Então, você quer um B com fronteira suave ou contido numa reunião finita de conjuntos suaves. E aí a F contínua, e aí você vai ter integrabilidade da F, sendo o B limitado, e toda vez que você varia num conjunto suave, você não muda a integral, permanece o mesmo valor. O cálculo, então, dessa integral aqui é um exemplo para a gente ver o que acontece. Vamos calcular a integral dessa função aqui, que nós conseguimos ver que aqui eu tenho f de duas variáveis, x e y, e isso aqui delimita um plano, né? Eu tenho um plano definido pela função f, só que eu vou considerar esse b aqui como sendo esse conjunto aqui. O x varia de 0 a 2 e o y varia de 0 a 1. Isso quer dizer que aqui eu vou chamar esse B de chão da minha função, tá bom? No chão do gráfico da minha função, eu tenho o B, que é um retângulo. Então, esse aqui vai ser o chão da minha função. No eixo X, eu tenho o X varia de 0 a 2, então aqui 2 e aqui 0. E no Y vai de 0 a 1. Digamos que o 1 seja aqui, esse é o eixo Y, e o 1 aqui. Eu tenho, então, esse retângulo aqui, ó, é o chão do meu sólido. Aqui, ó, a gente pode ver, o retângulo que eu desenhei em azul está aqui, ó. Beleza? Obviamente que quando x for 0 e o y for 0, a função é 0, né? Está passando aqui pelo 0, 0, 0 aqui, ó, pelo ponto 0, 0, 0. 0 no x, 0 no y e 0 no f de xy. E a parte de cima desse sólido, ela está escondida para a gente, né? Por isso que está pontilhado aqui. Vem de lá do 0 e vai subindo. Então, a gente está vendo da parte alta até a parte baixa aqui. E assim, por trás, né? Como se fosse transparente. Beleza. Esse teorema anterior assegura a existência dessa integral, né? Porque eu tenho, então, uma função contínua, eu tenho um chãozinho limitado, né? Que é o meu conjunto B. E esse conjunto B, ele tem fronteira que é um conjunto suave. A fronteira desse meu retângulo são as retas que delimitam os lados do retângulo e eles são, dentro do R2, conjuntos suaves. Então, eu consigo, pela definição de integral, dizer que existe uma soma de Riemann que aproxima o valor da integral, né? Então, é isso que eu quero achar, essa soma de Riemann. E nós vamos fazer isso na marra mesmo, pela definição. E fazer isso pela definição, vocês vão ver que é mais complicado, por mais que eu tenha uma função super simples, que é um plano, né? Cujo gráfico é um plano. Vou considerar, então, uma malha constituída pelas retas. Ó, xi vai ser i sobre n e o yj, j sobre n. O i vai de 0 até 2n e o j vai de 0 até n. Porque eu tenho um retângulo, lembra que eu tenho um retângulo e aqui o x vai até 2 e o y vai até 1, né? Então, um lado é maior que o outro. Por isso que a gente está tomando dessa forma aqui, ó. Esse vai até 2n e esse vai até n, né? Quando eu tiver 2n aqui, está dando 2. Quando eu tiver n aqui no j, está dando 1, né? Está dando, coincidindo com o nosso b bonitinho.
Vou considerar, então, esses retângulos com o x variando de xi menos 1 até xi, e o y variando de yj menos 1 até yj, né? Lembrando que o i e o j não são necessariamente iguais, porque o i está percorrendo aqui, dentro dos naturais, mais gente do que o j aqui. Beleza. Vamos considerar dentro de cada retângulo um ponto, que é o que a gente tem que fazer para construir a soma de rima. E a gente vai construir da seguinte forma: vamos considerar o ponto xi, yj como sendo i sobre n, j sobre n. Isso para cada i, para cada j. Nós vamos ter, então, algo como se fosse essa figura aqui. Se vocês puderem reparar, vejam que a malha de um retângulo RIJ é sempre 1 sobre N, para qualquer IJ, né? Reparem pelo desenho, vocês conseguem demonstrar que isso é verdade também, pela definição aqui do RIJ, né? Continuando, então, a gente tem a nossa função de xy, de duas variáveis, que é x mais 2y, né? Que dá a equação de plano. E a soma, então, relativa a essa malha estranha que a gente está definindo é o seguinte: a soma vai ser o valor do f de xy vezes o volume dos retângulos, e f de xy, no caso aqui, vai ser o xi, e o yj vai ser exatamente isso, pela própria definição, né? Já que a gente tomou, voltando aqui atrás, ó, o xi e o yj é igual a 1 sobre n, i sobre n, j sobre n. Então, a gente vai ter aqui, ó, i sobre n, 2j sobre n, por causa de ser 2 aqui. Tá? E o volume vai ser, como a gente tem malha 1 sobre n para cada retângulo, vai ficar 1 sobre n vezes 1 sobre n, tá? Que dá 1 sobre n quadrado. Com isso, a gente pega mais esse n aqui embaixo no denominador, põe para fora com esse 1 sobre n para fora das somas aqui. Por quê? Porque as somas são em i e j, portanto, a gente pode pôr o n para fora, né? O n não varia aqui. Aí a gente tem, então, essa soma daqui, que a gente pode reparar que ela vai ser soma de uma PA, ou então eu posso dividir em 2 pedacinhos, que também cada pedacinho é uma PA, e aí a gente tem, pela fórmula de soma de PA, que essa soma aqui, dentro da bola aqui, vai ser esse resultado aqui. Beleza. Aí a gente consegue isolar esse n com esse n aqui, pôr para fora da somatória, corta com um desse n ao cubo aqui, vai ficar n ao quadrado aqui, ó. E fazendo essa continha aí, eu corto esse 2 com esse 2, né? Fazendo essa continha, eu tenho isso aqui. Novamente, eu vou usar a fórmula de soma finita de PA para essa soma daqui, eu vou ter isso aqui. Aí abrindo aqui essa conta, eu observo que eu tenho 3 sobre n mais 4. Mas qual é a ideia agora? A ideia é refinar a rede, ou seja, fazer com que a malha vá para zero. Fazendo com que a malha vá para zero, a gente vai fazer com que a quantidade de retângulos vá para infinito. Então, a gente vai fazer esse n aqui tender a infinito. Então, 3 sobre n vai tender a zero. Portanto, esse valor aqui tende a 4. Né? Então, com isso, a gente calculou essa integral por definição, fazendo por aproximação de soma de rima, que é muito mais difícil do que a gente fazer na vida real, por uns truques que ajudam a gente a evitar fazer dessa forma. Né? Então, calcular o valor de uma integral pela definição, como acabamos de fazer, é algo bastante trabalhoso de se fazer. E a gente fez por uma função bem simples, se fosse por uma mais complicada, ia ser muito mais difícil.
O resultado seguinte, que a gente vai ver agora, será importante para não precisarmos calcular uma integral múltipla através da sua definição. Então, a gente precisa do teorema de Fubini, que é super legal. Vamos considerar, por exemplo, um retângulo do Rn, que vai ser A1B1 por A2B2 por A3B3 até a NBN. E uma função definida nesse retângulo, a valores em R, que eu vou assumir que é integrável. Então, para qualquer permutação aqui, P de 1 até N em 1 até N, eu vou conseguir provar que existem as integrais iteradas. Então, aqui eu posso estar falando do iésimo intervalo desse retângulo, aqui eu posso estar falando do jésimo intervalo, aqui eu posso estar falando do terceiro intervalo, depende dessa permutação. Eu posso trocar essas integrais iteradas como eu quiser, todas elas dão o mesmo valor, e o valor eu denoto por integral da R, da integral da f sobre R dx1 dxn. Então, não importa se eu vou integrar primeiro sobre o A1B1, ou o ANBN, ou qualquer outro intervalo aqui fechado que forma o meu retângulo no Rn. Para ficar mais fácil, vamos escrever como fica esse teorema de Fubini no R2. Então, no caso bidimensional, se a gente tem, aqui é só um desse símbolo aqui. A gente tem AB por CD, né? Portanto, como é o nosso retângulo? O nosso retângulo é tipo isso aqui. No eixo X, eu tenho, digamos, aqui A e aqui B, no eixo X. E no eixo Y, eu tenho C e D, digamos. C aqui e D aqui. Então, esse retângulo R, ele é o quê? Ele é esse pedaço aqui. Super torto, mas tá bom, vai. Esse retângulo aqui é o meu retângulo R. E eu estou assumindo que eu tenho uma função integrável já, de antemão. Então, existem as integrais iteradas que eu posso começar primeiro a integrar em relação ao CD e depois em relação ao AB, ou ao contrário, primeiro em relação ao AB, depois em relação ao CD. Então, se eu integro, e a gente pode até colocar um colchete para ficar mais fácil de entender. Primeiro eu faço a integral de dentro. Aqui, então, quem está variando? O y está variando de C até D. Então, o x é constante aqui dentro dessa integral. E depois eu integro em x. Ou então, eu faço como está aqui. Eu vou fazer o x variar de A até B, aqui, e depois eu integro em y. Existem essas integrais iteradas nessa situação. Deixa eu pegar minha energia elétrica aqui. E valem as seguintes igualdades. Tanto faz eu integrar primeiro em x, ou primeiro em y, primeiro em x aqui, ou primeiro em y, que esses valores dão iguais, e mais do que isso, dão iguais aos valores da f sobre r. Ótimo. Então, vamos ver o nosso exemplo 2. Vamos tomar, então, um R dessa forma, como no nosso caso bidimensional, e F, que é constante igual a 1. Então, eu tenho, pensa aqui o plano XY, eu estou com um retângulo que é AB por CD, e a F é sempre de tamanho 1, portanto, o gráfico da F é um plano aqui, no caso, se eu restringir para o meu chãozinho, que é só esse retângulo, eu estou com um outro retângulo aqui que é só de valor 1.
Com isso, a integral de 1 dx dy, que é dessa função que vale 1, né, é exatamente o volume do sólido que está por baixo, como a gente viu. E o volume do sólido que está por baixo é o volume de um paralelepípedo de base, esse retângulo, e altura 1. Isso vai dar exatamente isso aqui, que é a base vezes 1, que é a altura. Isso está dando, então, tanto esse volume, quanto exatamente a área desse retângulo, né. Então, vocês conseguem observar isso, que também está dando a área desse retângulo, já que eu estou pegando de propósito essa altura 1, porque 1 vezes isso aqui dá isso mesmo, né. Então, a gente pode observar também analogamente que se a gente tiver um retângulo aqui no R3 e tomarmos f sempre 1, a integral de 1 dx dy dz vai dar o volume no R4 que coincide com o volume no R3, que é, digamos, a base, isso aqui, desse retângulo aqui, vezes a altura 1 aqui. Então, só que essa base aqui, nós estamos no R3, né, com quarta dimensão 1. Beleza. Vamos calcular, então, agora esse mesmo exercício do exemplo 1, agora usando o teorema de Fubini, em vez de fazer pela definição. Então, pelo teorema de Fubini, o que a gente tem? A integral aqui é dada pela integral iterada, eu resolvi fazer de 0 a 1 primeiro, ou seja, y variando de 0 a 1 a 0 a 1, e o x depois, que varia de 0 a 2. Então, vamos considerar primeiro esse pedacinho aqui, ó. Quando a gente integra isso aqui em y, vai dar 2, y2 sobre 2, que está aqui. E o x é constante quando eu estou integrando em y, né? Então, vai ficar x vezes y. E tem que ser de quanto até quanto? De 0 até 1, que é o que está valendo aqui, ó. Y igual a 0 até y igual a 1. Então, eu vou calcular isso aqui no ponto final, menos no ponto inicial. Então, isso aqui no ponto final vai ficar 1 no lugar do y, né? 2, esse 2 eu já posso cortar com esse 2 aqui. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais x vezes 1, menos, depois eu tenho que pôr 0 no y, vai ficar 0 e 0. Então, nem vai desaparecer, né? Então, a gente vai ficar com 1 mais x, que a gente vai integrar em relação a x, para x variando de 0 a 2. Então tá, vamos fazer isso agora. Nós vamos integrar isso aqui em relação a x. O 1 em relação a x fica x, e o x em relação a x, a integração, fica x2 sobre 2, que a gente vai calcular de 0 a 2. No 0 é fácil ver que vai desaparecer, então vai ficar só calculado no 2, né? Então vai ficar 2 menos 2 ao quadrado sobre 2, que vai ficar 4, então. Beleza. Vamos, então, calcular agora uma integral de uma função de 3 variáveis, olha aqui. Sobre R, que é um cubo aqui, né? Um paralelepípedo aqui. O x vai de menos 1 a 2, o y vai de 0 a 1, e o z vai de 1 a 2. Pelo teorema de Fubini, como é que a gente vai fazer? A integral sobre R, eu vou escolher alguma ordem para integrar. Aqui, por exemplo, foi escolhido integrar em z primeiro, então a gente observa aqui, ó, que z vai de 1 a 2, de 1 a 2. Então, primeiro essa integral aqui. Depois integrar em y, depois integrar em x. Integrar em y, o y vai de 0 a 1, portanto está 0 a 1 aqui, e depois em x, que está menos 1 a 2. Então, integra de dentro para fora. É essa a notação que a gente usa para a integral iterada. Então, vamos lá. Vamos integrar isso aqui em relação a z. O x e o y são constantes, permanecem constantes. Vou integrar o z.
vai ficar Z2 sobre 2, que eu vou calcular no ponto final do Z menos no ponto inicial. O ponto final do Z é o 2, o inicial é 1, né? Então, quando eu faço o cálculo disso, vai dar, o xy mantém zero, então vai ficar 2 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2, que dá 3 sobre 2. Esses 3 sobre 2 aqui eu posso tirar para fora da integral, como propriedade da integral, né? Tiro aqui para fora e vou calcular agora essa integral aqui, ó. Esse pedacinho aqui, onde eu tirei o 3 sobre 2 para fora, tá? Vou integrar, então, em y agora. Em y vai ficar o xy integrado em y vai ficar x, y2 sobre 2, que eu vou calcular no y final menos no y inicial, né? Porque o y está de 0 a 1. Calculo isso aqui e vai dar, então, nesse ponto aqui vai dar 0, a gente já sabe. E nesse ponto aqui vai dar 1 ao quadrado sobre 2, que fica meio, né? Esse meio eu tiro para fora e junto com 3 sobre 2 aqui, então vou ficar 3 sobre 4 para fora, vou integrar agora o x em relação a x, para x variando de menos 1 a 2. Vai ficar então x2 sobre 2, que varia então, eu vou fazer no ponto final menos no ponto inicial. E fazendo esse cálculo vai dar 9 sobre 8. Beleza. Agora nós vamos ver um outro resultado. O resultado abaixo será útil quando quisermos determinar a integral de uma função em regiões mais complicadas, porque até agora a gente viu coisas muito bonitinhas que são retângulos. E se não fossem retângulos, né? Então esse teorema aqui vai falar que a integral sobre um D qualquer e dados D1, D2, todos esses, D1, D2, limitados, tais que as suas fronteiras estejam contidos num número finito de conjuntos suaves, que é o que a gente precisa para a integrabilidade, para variar nesses conjuntos suaves e não alterar a nossa integral, né? De forma que a união do D1 e D2 seja uma união disjunta. O que quer dizer isso? Que a intersecção dos interiores do D1 e do D2 é o vazio, né? Então, um não está tendo intersecção com o outro, uma intersecção gordinha, mas é uma intersecção de pouca coisa. Essa pouca coisa vai dar interior do D1, interior do D2 é vazio. Então, eles estão, no máximo, tocando um ou outro, mas nada além disso. Se f for integrável, então a integral no D todo vai ser a integral no D1 mais integral no D2. Tá? Isso é muito legal, porque a gente vai poder dividir uma integral em pedaços, e a gente vai ver isso na próxima aula. Lembrando, então, que toda vez que vocês quiserem consultar o material integral que deu origem a esses slides, vocês podem ir nesse site do ICMC, nessa página, e lá vocês vão achar vários materiais do Departamento de Matemática, em particular essa apostila de cálculo 3. Até mais, pessoal.